Eu decidi gravar esse vídeo em homenagem ao meu aniversário, que é hoje, dia 13 de outubro. Claro, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente já vai ter passado a data, mas é atemporal. Eu quero falar sobre esse período que muita gente não gosta. E eu era uma dessas pessoas que não suportava o meu aniversário. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu aniversário é logo no início do mês, finalzinho de setembro. Eu já começava a ficar bem angustiada. Eu começava a perceber só coisas ruins acontecendo. Eu ficava muito aflita, falam até de um inferno astral que acontece perto do aniversário, e eu, apesar de não acreditar em astrologia, entrava nessa aí. Eu acho que tem alguma coisa a ver aí nesse período de aniversário, porque tudo dá errado. Eu ficava muito angustiada, assim, e eu não gostava de comemorar o meu aniversário. E eu não entendia por quê. E eu percebo que muitas pessoas também não gostam. E isso é ruim, porque a gente acaba focando muito mais na falta do que na gratidão. De ter passado vários anos de vida, de você estar completando mais um ano, de você ter vivido muitas experiências. O que eu queria passar hoje é a importância da gente se conhecer. Por que desses sentimentos? De onde vêm esses sentimentos? Por que eu me sinto assim? E por que eu tenho que continuar me sentindo assim ano após ano? Porque isso não pode ser mudado. E aí a gente precisa começar a refletir, começar a entender a importância do autoconhecimento, procurar uma terapia para se entender e para mudar esse quadro, quebrar ciclos e quebrar padrões que acontecem na nossa vida. Porque às vezes a gente aceita coisas que nos angustiam, que nos entristecem, e diz, é assim mesmo, vai continuar sempre assim. A gente não tem que aceitar, tem que olhar para aquele sentimento e pensar, como é que eu posso mudar isso aqui? Falando do aniversário, como que eu posso ficar feliz no meu aniversário? A terapia que eu fiz por anos, uma psicóloga muito querida que hoje é minha amiga, sempre falava assim, Gleice, você tem que acolher a sua criança interior. Muitas coisas que a gente vive hoje, muitas angústias, muitas tristezas, vêm de traumas que a gente pode ter sofrido até mesmo na nossa infância. E eu muitas vezes ligava para ela, assim, aquela fase de crise, de desespero, sem saber o que fazer da vida, achando que não tinha mais solução. Ela sempre dizia assim, calma, Gleice, tem jeito. E ela falava que eu tinha que pensar na minha criança interior e tentar acolher aquilo que faltava para ela e dizer que não falta mais hoje. Então eu comecei a refletir. Por que eu não gostava de aniversário? Desde quando que eu não gosto de aniversário? E eu percebi que desde que eu era criança. Apesar de que todo ano a minha avó se esforçava muito para fazer o meu aniversário, eu lembro que até mais ou menos uns 10 anos de vida, e eu lembro que nesse aniversário de 10 anos, em todas as fotos eu tô com a cara feia, emburrada, como se quisesse chorar, como se estivesse muito satisfeita com tudo aquilo, ou seja, todo o esforço, minha avó não tinha grandes condições financeiras, mas ela se esforçava muito para fazer o meu aniversário. E eu tava ali sofrendo, ingrata. Eu comecei a pensar no que aconteceu quando eu era criança. E eu convido você também a perceber coisas que acontecem na sua vida hoje e pensar o que será que pode ter causado aquilo? O que será que pode ter acontecido comigo no passado que me fez ter esses sentimentos hoje? E eu lembrei que eu não queria crescer. Mamãe, não quero crescer. Eu fui criada pela minha avó. Só que nos meus primeiros 3 anos de vida, eu também fui criada pela minha tia, a filha caçula da minha avó, que ainda não tinha casado. Ela ficou comigo até os 3 anos e eu amava de paixão. Eu não imaginava perdê-la. Até que ela casou, obviamente. Quem casa, quer casa. Era um sofrimento muito grande cada vez que ela vinha nos visitar no fim de semana e ela ia embora. Ela ia na tarde de domingo e eu acho que eu chorava até a noite. E era difícil para minha avó me consolar. E para mim era uma perda muito grande. E eu achava que a minha tia gostava de mim porque eu era criança. E se eu crescesse, ela não iria conseguir mais me colocar no colo. Então eu comecei a ficar triste a cada aniversário. Eu pensava, eu tô crescendo. A minha tia não vai mais me colocar no colo, vai deixar de me amar.
ela foi tendo outros filhos. Minha tia gosta muito de criança, teve 4 filhos. E eu pensava, ela tá tendo outras crianças e agora ela não vai mais ligar pra mim. Quando as pessoas diziam assim, nossa, a Gleice tá uma mocinha, eu ficava com muita raiva. Eu falava, não tô uma mocinha, eu sou uma criança. Minha adolescência, ela foi até muito retardada. Eu fui ter aquelas coisas de adolescente lá para os meus 18 anos. Até os 16 eu me sentia uma criança. Eu achava que a vida de adulto era muito difícil e eu seria mais amada se eu fosse criança. Se eu crescesse, eu ia perder aquilo que eu tinha, o amor de pessoas importantes para mim. Esse é o sentimento de perda e me criou esse trauma e o medo de perder. O aniversário simboliza que você está ficando mais velho, crescendo. Você muitas vezes olha só para o lado ruim do crescimento, para o lado das coisas que você perdeu. E muitas vezes você esquece de olhar para as coisas que você ganhou à medida que o tempo foi passando. Até meus 30 e poucos anos. Eu tenho 30 e poucos anos, tá, gente? Eu tô fazendo 30 e poucos anos hoje. Até poucos anos atrás, eu realmente não gostava. Sempre que o Isaac falava, como é que a gente vai comemorar? E eu falava, sei lá. Não sei. Só sei que foi assim. Nunca foi um negócio que eu pensei assim, não, vamos comemorar, porque hoje é um dia, né, de muita alegria, porque eu tô fazendo mais anos de vida. Eu sempre me incomodava quando chegava o mês de outubro também, porque simbolizava o período, né, que eu ficaria mais velha. Essa semana eu até coloquei no meu Instagram, bem-vindo o meu mês de outubro. E antigamente eu não falaria isso, porque o mês de outubro era incômodo pra mim. Mas é um mês que me trouxe a vida, e eu tenho que ser grata por isso. E hoje eu tento olhar mais pelo lado positivo do aniversário. Você ganhou, ou pelo menos deveria ter ganhado mais amadurecimento. Eu comecei hoje a fazer uma retrospectiva e pensar em tudo que eu já passei aí nessa vida. Não foram poucas coisas. Eu sou grata por tudo, até mesmo por doenças que eu passei. Claro, ninguém quer passar por um período difícil, mas Deus usa para permitir que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente se torne pessoas melhores. Quando eu tive o aneurisma cerebral, foi um período de muito crescimento, principalmente da minha fé. Eu acho que a partir daquele momento eu aprendi a ter fé. Eu não tinha provado, né, com minha própria alma, com meu próprio ser, que realmente eu confiava verdadeiramente em Deus a ponto de entregar totalmente o controle nas mãos dele. Foi a partir disso que eu consegui. Só que muitos anos atrás eu também tive uma depressão. Foi a pior doença que eu já tive na vida, porque você fica sem forças para prosseguir. E muitas vezes você pensa que deixar de existir seria a melhor possibilidade que você teria naquele momento, porque você não consegue ver nenhuma outra possibilidade boa para sua vida. É uma doença muito triste, muito complicada e que muita gente sofre hoje em dia. E feliz aqueles que tem alguém para ajudar a levantar. E aí eu estava sendo grata a Deus porque quando eu tive depressão, eu queria ficar quieta na minha, mas algumas pessoas eu queria muito que estivesse próximo de mim e elas estiveram. E aí eu lembro da minha avó, ela era analfabeta, mas tinha uma sabedoria imensa, enquanto muitas outras pessoas que veem seus filhos passando podem achar que é frescura. A minha avó sabia que eu realmente estava sofrendo. Ela, quando não conseguia dar jeito nos meus momentos de tristeza, ligava para minha melhor amiga, que é outra pessoa por quem eu sou muito grata a Deus, que eu conheci no pré-vestibular, e ela tá comigo até hoje, mesmo a gente já tendo mudado de endereço. A psicóloga dizia assim pra gente, a Gleice está sem capacidade de tomar decisões, então se você puder ajudar ela, e a minha amiga me ajudava nesses períodos. A gente estava deitado assim na cama e ela olhando pra mim, e ela falou, Gleice, você era a última pessoa que eu imaginava que ia passar por isso. Porque no período da faculdade eu era uma pessoa muito alegre, sempre cantando música em inglês sem saber. Falando besteira, contando piada, rindo, fazendo personagens, ficava imitando o Michael Jackson. Eu aparentemente era uma pessoa muito feliz, mas no fundo, tinham questões que precisavam ser resolvidas. E muitas vezes pessoas muito felizes que estão do lado de vocês podem ser pessoas que estão sofrendo profundamente em casa sozinho. Mas quando sai, veste uma capa assim para disfarçar todo o sofrimento que elas têm.
Cada vez que eu tava assim em uma situação deplorável, que minha avó não conseguia dar jeito, ela ligava para minha amiga e ela aparecia lá em casa. Ou ela pedia pro pai dela ir me buscar para casa dela e ela nunca me deixava sozinha. Antigamente eu achava que eu não precisava de ninguém. Era um orgulho muito grande. Hoje em dia eu digo que a gente precisa muito. Às vezes você precisa de uma pessoa por um período muito curto, às vezes pela sua vida toda. Mas a gente sempre precisa de alguém, a gente não consegue sair de nada sozinho. Tirar o nosso foco da falta, do que a gente não tem e começar a focar no que a gente tem, nos relacionamentos que a gente construiu, na família que a gente tem. Sempre tem alguma pessoa, pelo menos da família, que pode fazer você se sentir melhor. Muitas vezes uma pessoa que está deprimida não consegue ver uma solução para a vida, acha que não existe nada que possa ser feito, mas quando ela tem um relacionamento de valor com outra pessoa, às vezes a palavra daquela outra pessoa pode fazer com que ela pense, eu ainda vou tentar, pode ter jeito a minha vida. Eu não estou conseguindo confiar em mim mesmo nesse momento, pelos sentimentos que eu estou sentindo, mas eu vou confiar nessa pessoa e eu vou tentar melhorar por essa pessoa também. Muita gratidão pelo meu casamento, pelo meu marido, que também tive momentos de crise junto com ele. Até mesmo no nosso noivado, que eu pensei em desistir de tudo, que eu não queria casar, que eu queria afastar todo mundo de perto de mim, inclusive ele. E eu lembro que ele só orava e as coisas melhoravam. E nos meus maiores momentos de crise que ele acompanhou, ele também nunca desistiu de mim. E hoje eu tenho muito a comemorar no meu aniversário, por muitas experiências que eu vivi e que hoje são uma bagagem que eu tenho para ajudar outras pessoas. Eu não sei se é Deus que, provavelmente, né, que colocam outras pessoas no meu caminho, pessoas que precisam ouvir algo de mim. E como eu já passei por questões emocionais muito complicadas, eu adquiri uma bagagem que faz com que eu consiga conversar com essas pessoas e ajudar de alguma forma. Muitas das coisas que a gente vive, dos problemas que a gente teve, que exigiu que a gente tivesse muita força, também nos capacitam para que nós possamos abençoar outras pessoas. E a gente precisa estar disponível para poder trazer bênção para a vida dessas pessoas através da nossa experiência e prestando o nosso suporte. Então eu sou muito grata por isso, sou muito grata pela a vida que eu tenho, muito grata pelas pessoas que eu tenho na minha vida, pela minha família, pelo meu filho que acabou de chegar e já mudou completamente a minha vida. Muito grata por cada ano que eu passo, muito grata porque eu achava antigamente que a cada ano que passasse eu ia me sentir mais feia, e hoje que eu tinha um problema sério de baixa autoestima, hoje, graças a Deus, eu olho e me sinto melhor a cada ano. Não sei por quanto tempo vai ser assim, né? Mas hoje eu tô transbordando gratidão por tudo, pelo que eu vivi, pelas experiências que eu passei e pelo que eu ainda posso contribuir na vida de outras pessoas e na vida da minha família. E é isso, gente. Esse mês seja maravilhoso, de muitas bênçãos para você e para sua família. E se você, por acaso, também for uma pessoa que não goste do seu aniversário ou alguma outra data, comece a refletir o porquê que você não gosta. Tente descobrir o motivo e tente ressignificar essa data. Se era uma data que te trazia pesar, te trazia tristeza, tente colocar outras memórias boas no lugar. Tente reeditar o filme da sua vida para que você não precise ficar sofrendo ano após ano por coisas que passaram e que não fazem mais sentido.